Meus amados irmãos, a paz do Senhor, classe Abraão, da nossa congregação em Alto Castro, obreiros, colegas de ministério, espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada e espero também que todos tenham um dia de feriado, um feriado abençoado e descanso com as suas famílias, um almoço abençoado no nome de Jesus. Nós estamos aqui para poder fazer a leitura complementar, devocional, na leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, que hoje está no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 26 ao 30. Mas nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 24 e vamos ler também o versículo 31. Então nós vamos fazer a leitura do 24 ao 31, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Meus amados irmãos, essa leitura que nós fizemos é um discurso do apóstolo Paulo em Atenas, onde ele visa refutar os principais fundamentos de dois grupos filosóficos, os epicureus e os estoicos. Os epicureus, eles eram ateus, Eles não criam que a natureza, a criação, o mundo estava regido, governado, criado por uma divindade. E os estoicos, eles eram, vamos dizer assim, o oposto. Eles eram panteístas. Eles criam que todas as coisas eram Deus. Então, eles criam que a divindade era todas as coisas. Não estava, mas era todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo, nesse discurso, ele refuta os principais fundamentos desses dois grupos filosóficos. Então, no versículo 24, ele diz, e é fantástico: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Eu quero trazer os irmãos para a memória, para a imaginação de que o Areópago, o local onde o apóstolo Paulo faz esse discurso, era um local onde havia diversas imagens dos deuses que era adorado por aqueles povos. Então, o apóstolo Paulo, no verso 24, ele primeiro diz que Deus não é matéria, porque a matéria e todas as coisas foram criadas por ele. E ele ainda diz que Deus, ele não habita em templo criado por mãos humanas. Então, o Areópago não é suficiente para conter a presença de Deus. Dentro desse discurso, há dois aspectos ocultos que é tratados dentro da teontologia, que é a disciplina que estuda o ser, a natureza de Deus.
que é a transcendência e a imanência. Os estoicos, sendo panteístas, eles achavam que a divindade era imanente, ou seja, estava contida na matéria. E o que o apóstolo Paulo está defendendo na sua tese é de que quando Deus criou todas as coisas, nós temos falado isso aqui nos nossos devocionais, ele coloca as suas digitais, ele cria todas as coisas para que essas coisas, a sua criação, reflitam a sua glória. Então, Deus não está na matéria, mas toda a matéria reflete a glória de Deus. E ele diz que Deus é imanente, porque a matéria reflete a glória de Deus, mas Deus também é transcendente, ou seja, a sua presença excede a matéria, ou excede a sua criação. Louvado seja o nome do Senhor. Então um aerópago, ou qualquer templo, ou qualquer obra criada por mãos humanas, não é suficiente para conter a glória de Deus, porque ela transcende. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não cria as coisas, os seres, e deixa alheio ao seu governo. Ele governa todas as coisas. É por isso que ele diz: pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então ele nos deu a vida. Sabe a respiração, o primeiro fôlego de vida que você inspirou nessa manhã? Foi Deus que te concedeu. E não para por aí, ele continua regendo toda a nossa vida. Então ele diz: e tudo mais. Esse tudo mais é maravilhoso. Ei, querido, o que vai acontecer na nossa vida no dia de hoje? Deus que regeu, Deus que concedeu. As bênçãos, as benesses que nós recebemos, é Deus que nos dá. O que nós precisamos no nosso trabalho, é Deus quem concede. Sendo transcendente, Deus não está tão afastado da sua criação que não possa governar. Ele tem o governo da nossa vida e de todas as coisas nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele nos criou. Nós somos geração dele, nós somos gerados por ele. Então ele diz que de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. E com qual propósito? Versículo 27. Para buscarem Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Nós temos falado da revelação progressiva de Deus. Deus se revelou inicialmente na sua própria criação, para que a sua criação refletisse a sua glória. Depois criou com as suas mãos. Ei, querido, você foi criado com as mãos de Deus e colocou no nosso interior a sua presença, para que nós também pudéssemos espalhar a sua glória. E ele se revelou através de Jesus Cristo, para que, olhando para os ensinamentos de Cristo, vendo como Cristo andou, nós também possamos andar, porque Jesus Cristo é a revelação máxima da glória de Deus e da presença de Deus. Ele é o próprio Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus não está distante. Ele se revelou. Ele está próximo. E buscando, nós podemos encontrá-lo. Sabe o que a palavra de Deus quer falar conosco nesta manhã? Busque mais o Senhor. Como tateando, não sabendo exatamente como Ele é, porque o que se pode conhecer de Deus é o que Ele voluntariamente se revelou. Então, tateando, nós vamos encontrando e descobrindo Deus à medida que Ele vai se revelando a nós. Louvado seja o nome do Senhor. E há um dia, versículo 31, há um dia em que Deus julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos.
O Senhor Jesus disse que passará os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Sabe qual é a certeza que nós temos do cumprimento de toda a promessa, de toda a palavra de Deus? É que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluias! Nós estamos vivendo agora um período de Páscoa, onde nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Ei, querido, tenha certeza de que toda esta palavra vai se cumprir nas nossas vidas. Haverá um dia que Deus julgará com justiça. E sabe qual é a certeza de que esse dia vai se cumprir? Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive. Ele está à destra de Deus e é o mediador da nova aliança. Jesus ressuscitou. Aleluias! Que Deus possa nos dar um dia de bênção e de vitória e que esta palavra venha trazer vida para o seu dia, no nome de Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um devocional orientado pela nossa lição, para que Deus venha falar novamente de uma maneira profunda aos nossos corações. Querido, Deus te abençoe no nome de Jesus. Hoje nós teremos o nosso culto da Sexta-feira da Vitória e nós contamos com a sua presença. Vamos lá cumprir o nosso chamado de adoradores a esse Deus que criou todas as coisas. Deus nos abençoe em nome de Jesus.